Oi, gente, tudo bom? Professora Maíra, a gente está aqui com as correções e a devolutiva da nossa quarta atividade. Vamos lembrar o que foi feito até agora? Primeira atividade, assistir ao filme Rhapsody in Blue e responder perguntas sobre esse filme. Segunda atividade, transpor um dos 4 personagens principais do filme para Aracaju na realidade que a gente está vivendo agora. Terceira atividade, 2 desses personagens vão se encontrar aqui em Aracaju. Na nossa quarta atividade, esses personagens falaram sobre seus gostos musicais. Beleza? A qualidade dos trabalhos melhorou bastante, mas muita gente ficou sem entregar. Então, gente, por favor, não deixem a peteca cair. Vamos entregar esses trabalhos e vamos continuar nossas atividades. Beleza? Bom, vamos começar as correções? A Alice, do 7º ano A, ela escolheu como personagem Paulo Henrique, que é fã do Roberto Carlos. Só que ela disse que o Paulo Henrique conheceu o Roberto Carlos em um show quando esse artista ficou famoso. Calma, Alice. O Paulo Henrique, que é o nosso personagem do Rhapsody in Blue que você está trabalhando, ele só tem 47 anos de idade, ou seja, ele nasceu na década de 1970. O Roberto Carlos é famoso desde os anos 1960. Há 10 anos antes do Paulo Henrique nascer, Roberto Carlos já era famoso. Ele ficou famoso nos anos 60, num movimento chamado Jovem Guarda. Então, veja, não tem como o Paulo Henrique ter conhecido o Roberto Carlos logo quando ele ficou famoso. Roberto Carlos ficou famoso muito antes de Paulo Henrique ter nascido. Beleza? Tem um problema aí. Bom, aí tem outra coisa, veja. Digamos que o Paulo Henrique conheceu o Roberto Carlos na década de 70, quando ele era criança num show. Complicado, você não disse isso, eu aqui estou tentando imaginar essa resposta. Complicado, primeiro porque crianças não entram nesse tipo de show. Depois, é muito difícil que qualquer brasileiro na década de 1970 nunca tivesse ouvido falar em Roberto Carlos. Roberto Carlos era, naquela época, o cantor mais famoso do país. Ele estava em todas as emissoras de TV, ele estava no cinema porque ele fazia filmes, ele estava em todas as emissoras de rádio, ele estava na capa dos jornais, das revistas. Ele era um fenômeno que eu acho que, assim, na era de vocês não pegaram, porque vocês já nasceram na era digital, na era da internet, onde a fama é mais pulverizada. Vocês não pegaram esse tipo de hegemonia de mídia. Hegemonia quer dizer um artista, uma mídia, uma figura controlar todos os veículos, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ser aquela pessoa que todo mundo fala, certo? Então aqui tem um problema complicado. Novamente, é aquilo que a gente falou na terceira atividade. As coisas têm que ter coerência, elas têm que fazer sentido. Outro problema bastante sério, Alice, é o seguinte, que você disse que o Paulo Henrique conheceu o Roberto Carlos quando ele ficou famoso. Isso já não deu, mas digamos que ele conheceu na infância. Aí você disse que ele só foi ficar fã do Roberto Carlos quando ele viu um videoclipe no YouTube. Veja, o YouTube só foi ao ar em 2005. Pelo que eu entendi mais ou menos aqui, o Paulo Henrique conheceu o Roberto Carlos na década de 1970, quando ele ainda era criança. São 30 anos. Assim, gente, é muito estranho, Alice, que uma pessoa que conheça um artista só vá se tornar fã desse artista 30 anos depois. Se você quiser que sua história seja assim, você teria que me explicar. Olha, Paulo Henrique conheceu o Roberto Carlos quando era criança, mas não gostava. E lá quando ele viu aquele vídeo no ano tal, que a gente sabe que já é nesse milênio, ele gostou por causa disso e disso e disso. Então, assim, ficou bastante sem sentido. Bastante sem sentido. Então a Alice resolveu repetir os problemas que estavam tendo na terceira atividade, que era fazer uma história que não tem sentido. O Jonathan Lima, do 7º A, também escolheu Paulo Henrique, mas ele respondeu a segunda e a terceira questão em primeira pessoa. Ele respondeu: eu conheci tal, eu vi isso. Não, Jonathan, as perguntas eram sobre o Paulo Henrique, nosso personagem. Você deveria ter respondido em terceira pessoa. O Paulo Henrique, ou ele conheceu o Roberto Carlos tal, ele ficou fã de Roberto Carlos por causa disso e disso. Não você, o personagem, sempre em terceira pessoa.
O Eric do 7º B escolheu o Juan. Mas na construção do personagem Juan, que é o nosso baterista, ele não disse que gosta de um artista em específico, ele disse que gosta de 2 gêneros musicais, que era MPB e blues. Então ele foi respondendo a segunda e a terceira questão sem me dizer que artista era esse. Eu precisaria saber que entre esses 2 gêneros musicais, o artista favorito dele é tal. Só lá na frente, na quarta questão, ele foi dizer que a música que o Juan mais ouve é Leãozinho do Caetano Veloso. Mas, Eric, você deveria ter dito logo de início, Juan gosta muito de blues e MPB. Nesses gêneros, o cantor favorito dele é Caetano Veloso. E a música que ele mais ouve é Leãozinho. Entendeu? Teve um errinho aqui porque você começou falando de gêneros musicais e eu tava pedindo um cantor especificamente. Beleza? A Micaele do 8º A, ela escolheu a personagem Milene. E disse que a música favorita desse personagem é o Boy With Love. Mas a Milene gosta de 2 bandas, do Blackpink e do BTS. E você não me disse, Milene, de que artista é essa banda. Desculpa, gente, de que artista é essa música. Depois, outras pessoas escolheram a mesma música e eu sei que é do BTS, mas você não disse. Então tem um erro aqui no seu questionário, você vai ter que corrigir. Boy in Love do BTS. Vamos lá. A Elisa Santos, do 8º A, escolheu também a personagem Milene. Mas também não disse de que banda é a música Fake Love, que é a música que a Milene mais ouve. Você teria que me dizer, porque na construção do personagem, Milene ouve 2 bandas. Ela gosta de Blackpink e BTS. Aqui tem um outro problema tão grande quanto o da Alice. Veja, a Elisa disse que a Milene conheceu a banda, que não disse qual é, em um show que ela foi com uma amiga. Mas vamos com calma. Veja, primeiro são 2 bandas. BTS e Blackpink. Blackpink nunca veio pro Brasil, então teria que te dizer, no show da banda BTS. Porém, o BTS só veio ao Brasil uma vez e fez um show em São Paulo e, se não me engano, no Rio de Janeiro. Isso foi o ano passado. No ano passado, Milene tinha 11 aninhos de idade. Uma menina de 11 anos de idade não entra no show com uma amiga. Ela precisa de estar com os pais ou com os responsáveis. Então aqui já temos um problema nessa resposta. O outro problema é, ela conheceu pela primeira vez o BTS no show do BTS. O show foi em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ela teve que pagar passagem, hospedagem, ingressos desses shows que são caríssimos, alimentação, translado, ficar horas e horas, às vezes dias na fila para assistir uma banda que ela não conhecia. Isso não faz sentido. Normalmente, a gente gasta esse dinheirão, a gente faz esse esforço todo para assistir shows de artistas que nós já somos fãs, que nós adoramos. Tá sem sentido. Tá bastante sem sentido. Primeiro que na realidade ela não poderia ir com uma amiga. Não adianta. Tem que ser um parente, tem que ser alguém que é responsável por ela. Tudo bem. A gente viu na história que a Milene tem recursos para isso. Os pais dela, a gente viu que são pessoas de recursos, que se quisessem poderiam pagar sim ou a passagem para São Paulo, hospedagem no hotel, o ingresso caro para ver o BTS. Mas quem é que vai fazer isso tudo, gastar esse dinheiro todo para um artista que nem conhece ainda? Elisa tá sem sentido, viu? Vamos lá. O Gabriel do 9º A escolheu também a personagem Milene. E igualzinho ao Jonatas, ele respondeu a segunda e a terceira questão em primeira pessoa. Não é sobre você, Gabriel. Era sobre a Milene. Onde ela conheceu e como ela ficou fã. O outro problema é que ele não colocou o álbum que a música Boy With Love foi gravada, certo? Ele disse que foi lançado no YouTube. Não. Tem um álbum sim, alguma coisa do Soul, Seven Soul, Top of Soul. Então você não fez a pesquisa direito, viu, Gabriel? Ele foi lançado num álbum sim. O Luiz Fernando, do 9º E, escolheu o personagem Paulo Henrique, mas não... mas ele colocou o nome da música no lugar do álbum.
Ou seja, ele respondeu, ele pegou a resposta da quarta questão e botou na sexta questão. Depois ele me explicou. Mas Luiz Fernando, Luiz Henrique não, Luiz Fernando, desculpa. Luiz Fernando, presta atenção para a próxima vez não fazer isso, tá? E, de qualquer maneira, se o nome da música é aquela, falta o nome do álbum, tá bom? Gente, foi muito bacana, porque vocês falaram muito das músicas que vocês gostam. Vocês me apresentaram várias músicas novas que eu não conhecia. Muito obrigada. E, bem, deixa eu ver aqui quando é que a gente vai ter mais atividade. Não coloquei, desculpa, gente. Bom, gente, hoje é quinta-feira, dia 20. Na próxima quinta-feira, dia 27, nós estaremos de volta com a nossa quinta atividade remota. Quem não fez a atividade, por favor, faça. Vamos continuar, que vocês estão indo muito bem. Muito obrigada por me apresentar tantas músicas legais. Tá bom, gente? Beijo, tchau, tchau. Até a próxima aula.